Olá, boa noite a todos. Hello! A paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos a nossa live, sobre Apocalipse. Estamos já chegando no capítulo 8, para fazermos esse estudo que tem nos edificado grandemente sobre essas revelações. E hoje temos um assunto muito polêmico, finalmente a abertura, dos... Está escuro, sim. Sai e entra de novo aí. Mas a abertura do sétimo livro, do sétimo selo, desculpa, que é a própria abertura do livro, Okay. Então vamos tomar aqui onde nós paramos na semana passada, Apocalipse capítulo 8. Vou estar aqui lendo aqui o capítulo para vocês. Amém? Ok. Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou os navios. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém. Então, bem, como eu falei aqui, entrando aqui no capítulo 8, a gente tem a abertura desse sétimo selo, que abriu o último selo, então é a abertura do livro, o que a gente já está vendo. E logo de cara a gente já vê a figura dos 7 anjos se alinhando, preparando para poder tocar o shofar, Sim, é o shofar, você podia ter trazido. A tradução é trombeta, mas na verdade é o shofar que vocês tocam esse todo começo de mês, não é mesmo? Isso, todo Rosh Chodesh, todo início de cada mês, o Eterno ele ordenou ao povo de Israel que se congregue, bendiga ele por mais um mês que está se iniciando. Entendi. E toque o shofar como uma maneira de congregar o povo e também despertar, Entendi. espiritualmente o povo. E existem tipos de toque diferente do shofar? Existe. São basicamente 4, A gente chama tequiá, é um toque curto. Tu. Ok. Shevarim são 3 curtos. Ok. Tu. Ok. Teruá são 7, de 7 para mais, curtos. Tu. E o último a gente chama de tequiá guidolá, a grande tequiá.
É um toque longo. Tu. Entendi. Entendeu? Então, especialmente no Ano Novo Judaico, né, que a gente chama Festa das Trombetas, e no Yom Kippur, que é o Dia das Expiações, os toques eles são combinados, e isso traz uma mensagem espiritual dessas combinações, e tocamos num total de 100 toques, né, Uau! na festa. Porque, como eu estou falando, né, por exemplo, Shevarim já são 3, tu. A Teruá são 7. Então, Entendi. se você soma depois tudo, dá 100 toques. Dá 100 toques. Bacana. E deixa eu te perguntar, a gente ouve alguns eventos sobrenaturais aqui na Terra no ano de 2012, em que se foram relatados em vários lugares do mundo terem ouvido trombetas, como sonido de trombetas sendo tocadas por várias partes da Terra. Inclusive, os irmãos que tiverem interesse de procurar sobre isso, você pode procurar no YouTube, que vocês vão poder assistir os vídeos de várias pessoas amadoras que estavam filmando esse evento. E uma pergunta que eu tenho para fazer para você, por acaso esses tons que se tocaram, eles são parecidos com os tons que os judeus tocam no shofar? Com certeza. São mesmo? Isso que é mais impressionante. Porque quando a gente começa a ver os vídeos, né, justamente no ano de 2012, mas teve também agora em 2019, de novo, em alguns lugares. Inclusive em Israel. Em Israel também. Sim. Então, quando você começa a ouvir o som, é muita coincidência. Poderia ser só um som, como a gente vê em filme, mas não, é os toques certinhos que a gente ouve, que a gente faz como obediência, né, essa ordenança de tocarmos. Ou seja, você tem os toques, a sequência de toques. Correto. Então, é muita coincidência em várias partes do mundo acontecer. Aí você pensa assim, mas como é que as pessoas estavam ali com a câmera na hora? Não, a pessoa estava ali com o celular dela e de repente ela começou a ouvir, ela grava. Correto. Né? Não é uma questão que ela está esperando acontecer. É como a gente está na rua, de repente a gente vai ver um acidente ou ver alguma coisa estranha, a gente pega o celular e grava. Então, assim, o bom é que em todas as partes, em todos os países que houve esse fenômeno, tinha pessoas ali com o celular para registrar. Correto. Né? E uma coisa interessante é que depois, na própria internet, veio uma coisa como se a NASA querendo dar uma explicação, dizendo que é um metal que está fora da atmosfera, que quando chega... Isso não existe. Isso não existe, porque qualquer coisa fora da atmosfera ela vai para o espaço direto. Se ela entrar na atmosfera, ela é puxada. Então não existe essa coisa de ter alguma coisa, um metal ali arrastando. Isso foi desmentido. Então, assim, ficou uma coisa sem explicação. Correto. Realmente um efeito sobrenatural, né? Uma coisa sobrenatural, um efeito sobrenatural. Agora, a gente sabe, né, como está escrito no Salmo, Ashrei Ha'am Yodea Teruá. Bem-aventurado é o povo que conhece a Teruá, ou seja, que conhece o toque do shofar. Por que é bem-aventurado? Por que é feliz? Porque vai entender quando o Eterno está chamando. Né? Entendi. Então você tem que conhecer os mandamentos, tem que conhecer como Deus faz, como Deus trabalha. Então, foi muito interessante tocar nesse ponto aí. Bacana, bacana. Então vamos continuar. Continue a sua explicação. Ok. Que bom, né? Que maravilha, nós chegamos aí no capítulo 8, né? E agora o Cordeiro abre o 7º selo. Então, assim, só para lembrar, como o nosso amigo aqui disse, né? Imagina um rolo, um pergaminho todo fechado com 7 selos. O selo está ali impedindo dele abrir, né? Dele desenrolar. Tá colando uma parte e outra assim. Tá, sei lá, 7. Aí, o que nós vimos até agora foi a abertura, ou seja, a quebra desses 6 selos. E agora chegou no 7º. Quando ele rompe o 7º selo, o livro está pronto para abrir. E agora nós vamos ver o que está escrito nesse livro. Então, nessa abertura do 7º selo, começa
a trazer para nós um efeito espiritual, um fenômeno espiritual, aonde ele está nos revelando, primeiro na visão dele, né? Ele está vendo, e o que vai suceder no final dos tempos agora. Uhum. Essa mensagem ela é profética, ela é extensiva. Uhum. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando quando João teve a visão, né? Correto. Então, assim, é realmente para agora, para o Aharit Hayamim, para os últimos dias, para o Ketz Hayamim, para o fim dos dias, né? E ele diz, quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Interessante é que nós temos no contexto judaico, né, eu estou falando para aqueles que conhecem o judaísmo, né? Para as pessoas da igreja, só aqueles que gostam de pesquisar que vão saber. As pessoas que não pesquisam, que talvez não estejam tão interessadas nisso, não vão saber, né? Existe uma oração judaica que nós fazemos, essa oração ela tem milênios de tempo que é feita. Então, assim, antes de vir Yeshua, antes de vir o Messias, já se fazia essa oração que nós chamamos de Amidá. Okay. A Amidá quer dizer estar de pé, é uma oração feita de pé, mas de forma silenciosa. Okay. Qual é o objetivo? Tentando harmonizar a prática que a mãe do profeta Samuel teve. Lembra do profeta Samuel? Hana, quando chegava diante do Senhor, lá no tabernáculo, ela orava em silêncio, só balbuciava com os lábios e chorava a amargura dela, contanto que o sacerdote Eli até pensou que ela estava embriagada. E justamente naquele dia que ela falou, não, meu Senhor, tua serva está amargurada. Ele abençoou ela e naquele dia ela recebeu a cura do seu ventre, ou seja, aí veio o profeta Samuel como o primeiro que ela ofereceu a Deus para servir no templo. Depois veio mais 7. Né? Então, assim, a Amidá é esse reflexo dessa oração de Ana e o povo judeu continua fazendo ela até hoje. É um momento de oração que fazemos de pé, são 18 bênçãos no total que é feita. Ou seja, o que é importante aqui é que é uma oração feita de pé e de forma silenciosa. Quando eu vejo esse capítulo 8 de Apocalipse, que diz que houve silêncio no céu por quase meia hora, aí você pensa assim, o que aconteceu para no céu, você pensa assim, o céu é o lugar onde seres espirituais estão adorando a Deus o tempo todo. Então, o céu não é lugar de silêncio. E todo mundo ficou só parado olhando um para o outro durante meia hora? Meia hora, sem ninguém falar nada. Então, é como um reflexo de uma Amidá. De uma oração silenciosa. Estão ali, né, em silêncio diante de Deus, ou seja, como uma oração silenciosa. Isso me faz lembrar. Aí João diz, e vi 7 anjos que estavam de pé. Como é que está a tradução do português? Ele diz, She'amidou lifnei Elohim. Que estavam diante de Deus. Isso, o termo que ele usa, Amidou, estavam de pé diante de Deus. Vaitenu lahem Sheva Shofarot. Ou seja, e tinham 7 trombetas. Bom, estávamos conversando aqui. Quando nós começamos a falar desses temas, é muito importante que os irmãos lembrem, talvez você já estudou sobre o tabernáculo, sobre o templo, os ofícios sacerdotais. O que nós vemos aqui é um reflexo dos serviços sacerdotais que os levitas e os sacerdotes faziam no templo. Isso quer dizer, na realidade, que os sacerdotes aqui, os Kohanim, fazem como reflexo do que é feito lá. Né? Porque tudo que está aqui embaixo é um reflexo do que está lá em cima. Então aqui embaixo tem um sumo sacerdote, lá em cima também. Correto. Aqui embaixo tem sacerdote, lá em cima também. Aqui embaixo havia um serviço espiritual de ofertas, lá em cima também. Aqui embaixo tem o Santo dos Santos, santuário, lá em cima também. Então é tudo um reflexo. Então esse serviço que nós estamos assistindo aí do anjo pegar o incenso, isso tudo acontecia dentro do templo? Sim. E oferecer no altar para a fumaça subir ao Senhor? Perfeitamente.
E é o altar de ouro, né? É o Mizbeah Zahav, é o altar de ouro. Porque o altar de ouro é aquele que ficava atrás da cortina, do véu. Então assim, só para a gente entender, aqui está o véu, aqui está a cortina. Do lado de dentro da cortina está a arca. E do lado de fora, diante da cortina, do véu, está o altar de ouro. Mizbeah Zahav, que é o Mizbeah Ketoret, é o altar de incenso. Aquele altar lá do lado de fora, que se ofereciam os animais, que é o altar de sacrifícios, chamado Mizbeah Zevachim, né, o altar de sacrifícios, ele é o Mizbeah Nehoshet, ele é o altar de cobre, de bronze. Então lá de fora bronze e de dentro ouro, ok? Para mostrar o nível que a oração está, né? Entendi. Então, continuando, ele diz, o verso 3, e veio outro anjo e se aproximou do altar com um incensário. Como um incensário. Na realidade, ele diz mitahat, é como se fosse... É uma coisa para segurar, né? Vitenatolô kitoret arbe, e pôs ali muito incenso. Não é isso? Na imatefilot, e fez uma mistura com as orações de todos os santos. Pega aí, Kol HaKadoshim. Como é que está aí? Com as orações dos santos. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Tá de todos aí, né? Muito bem. Então, assim, que coisa boa, a gente estava falando. É alguns santos específicos? Não, é todos. Judeus e não judeus. Todas as orações. Todos que têm essa vida com Deus através do Messias de Israel, através de Yeshua, são santos. Mekudashim, são santificados. Então imagina todos os clamores que estão acontecendo nas igrejas, tudo. Ou até mesmo no dia a dia, né? As pessoas tirarem o dia para poder Você orar. tem que imaginar, nós estávamos conversando aqui, o mundo inteiro. Imagina o mundo inteiro. Parte do mundo está de noite, parte do mundo está de dia. Tem gente que ora de dia, mas não ora à noite. Tem gente que ora à noite, mas não ora de dia, por causa das atividades. Mas na realidade, quando você olha, o mundo inteiro está orando o tempo todo. É como um incenso subindo o tempo todo. Nós vamos chegar nessa parte. Aí ele diz, veja, que ele pôs bastante incenso e misturou com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, Al-Mizbeah Zahav, Asher Lifnei Akse, que está diante do trono. Então, só para você entender, se está vendo um espaço do Beit HaMikdash, do templo, ou do Mishkan, do tabernáculo, lá em cima. Entendi. Lá em cima. Que é o verdadeiro. Entendi. Não é a cópia. A cópia foi o que foi feito aqui embaixo. Esse é o verdadeiro. É o que Moisés viu lá e depois fez a cópia aqui embaixo. Correto. Então, quando o anjo, ele pega incenso, que para você fazer o incenso queimar tem que ter brasa, né? Então, braseiro. Correto. Então, quando ele pega isso e mistura com as orações de todos os santos, o objetivo do incenso é fazer com que o incenso ele toque a brasa, queimando essa especiaria, sobe um cheiro agradável. Entende? Então, a ideia do incenso é fazer com que a oferta seja agradável diante de Deus. Deus fique satisfeito, Deus se sinta feliz com aquele cheiro. Entendi. Então, é o mesmo que dizer oração misturada com incenso, é o mesmo que dizer que Deus se agrada das orações dos santos. Entendi. Entende? Ele está pondo para isso subir, para isso queimar e subir aquela fumaça diante de Deus. Se a gente pode entender isso no mundo espiritual, as nossas orações são como incenso diante do Criador. Ela sobe e agradavelmente diante de Deus. Né? Bacana. O verso 4, para o Hashem. Continuemos a orar. Sim. Continuemos a queimar incenso. Né? Verdade. E o contrário também é verdadeiro. Qualquer pessoa que orar a um deus pagão, que orar a um outro ídolo, é o mesmo que está queimando incenso aos ídolos.
Então é idolatria. Entendeu? Entendi. Também é o contrário verdadeiro. E a fumaça do incenso? E a fumaça do incenso, junto das orações dos santos, da mão do anjo, subia diante de Deus. Olha isso. E tomou o anjo... O incensário. Oi, rapaz, isso é difícil aqui, essa letrinha, hein? O incensário e encheu de fogo do altar. Uhum. Primeiro ele mistura a oração com incenso, depois ele pega fogo do altar e queima. Agora ele vai queimar. Correto. Vaishlar alares. Aí agora ele pega aquilo misturado e joga sobre a terra. Nós vamos entender o porquê que ele está fazendo isso. Aí quando ele faz isso, vai rio kolot, o reamim, o vrakim, o vrash. E aconteceu, né? E surgiram aí, depois que ele fez isso, vozes, trovões, raios e barulho. E som, como está aí a tradução? Porque aqui, reamim, terremotos. Correto. E terremotos. Então veja, o que representa o anjo pegar essa mistura de incenso com as orações dos santos, botar fogo. Ou seja, primeiro o incenso sobe agradavelmente diante de Deus. Depois esse incenso com a oração é jogado na terra. Para que isso? O que isso quer dizer? O efeito desse lançamento, ou seja, né, o efeito de quando ele joga, qual é o efeito que isso produz? Surgem vozes, terremotos, raios e trovões. Então, é o mesmo que dizer que essas orações, Deus vai julgar isso. Né? Ou seja, Deus vai responder isso com justiça. Né? Ou seja, as orações estão sendo jogadas no mundo como testemunho. Olha, eu vou responder essas orações. Entendi. E o efeito dessas orações é que vai começar a acontecer coisas sobrenaturais, coisas espirituais. Então, você fala que nós... não é que Deus vai sempre cumprir as nossas orações, mas Ele vai receber as nossas orações e aquele que sabe o que está pedindo, Deus cumpre. Existem muitas pessoas que pedem, né? Clamam, Maranata, Senhor Jesus vem. Então, essa oração ela é meio difícil, né? Não é todo mundo que faz, não. As pessoas estão querendo mais coisa material do que a vinda de Yeshua. Isso é verdade. Claro que não é todo mundo, né? Mas uma boa parte. Né? Isso é verdade. Mas, então são esses tipos de orações que agradam a Deus e que Ele tem o propósito de cumpri-las. Perfeitamente. É claro que existe... Nós oramos pelas nossas necessidades, né? Nós necessitamos do provento da vida, das coisas do dia a dia. É claro que desejamos um lazer, desejamos ter conforto, mas o mais importante é desejarmos as coisas espirituais. Ansiarmos, anelarmos por coisas espirituais. E existe aquela oração que é a oração da angústia, né? Que é a oração daqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo ameaçados de morte por amor à palavra, ao testemunho. Os que clamam por justiça. Os que clamam por justiça. Então, assim, há vários tipos de orações. E o Eterno Deus está ouvindo todas elas, né? Então, isso é muito importante. Bom, isso foi a abertura do 7º selo, né? Então, assim, com a abertura do 7º selo, a gente vê esse evento acontecendo do anjo. Correto. E logo vem o primeiro anjo. Aí agora, na sequência de e houve vozes, terremotos, raios e trovões, vai começar a acontecer agora essas coisas espirituais. A gente está falando de barulho, né? Então, assim, voz é barulho. Correto. Terremoto faz barulho. Trovão e raio também faz barulho. Entendi. Né? Então, assim, estamos falando de manifestação sonora. Sim, no mundo. Ou seja, vai ser percebível. Ok? Algumas coisas espirituais vão ser percebíveis. Já estão sendo, né?
como a gente está falando dos toques de shofar e os toques de trombeta, correto, já estão sendo. Né? Correto. Hamalah Hasheni, Hamalah Harishon Takaba Shofar. Ou seja, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Os 7 anjos, então, que tinham nas suas mãos as trombetas, se prepararam para tocar. E o primeiro anjo tocou a trombeta, o shofar. E houve granizo e fogo. Com sangue. Ou seja, misturado com sangue, que foi lançado sobre a terra. Meio complicado isso aí, né? Você imaginar granizo com fogo. E misturado com sangue. Misturado com sangue ainda. Como seria isso? Agora, você lembra que a oração foi misturada com incenso e com as brasas e lançada também na terra? Correto. É quase que quase que um reflexo uma da outra. Entendi. Entendeu? A oração clama por justiça, por vingança. E aí tá vindo com sangue. Entendi. Entendeu? Aqui é como se aquele fogo misturado com incenso se transformou em granizo e fogo. E a oração, o sangue. Entendi. Então, assim, aquilo que é contabilizado no mundo espiritual se manifesta aqui como justiça. Né? Ou seja, Deus estabelecendo o seu juízo. E foi queimada a terça parte das árvores e de toda a erva verde foram queimadas. É isso aí? Correto. Então veja que primeira coisa, você pergunta assim, mas, meu Deus, o que tem a ver, né? Tadinha das árvores, né? Das ervas. Correto. Porque o efeito, a vingança vai vir sobre a natureza. Né? Mas por que isso? É porque começa a atingir o ser humano, a sociedade, indiretamente. Aquilo que atinge a erva, né, ou seja, do campo, é claro que a gente tem uma representação espiritual também, que os homens são comparados como árvores. Né? Mas é importante a gente entender, na literalidade do texto, que nessa comparação com o que há de vir, se queima, se destrói parte da natureza, recursos começam a diminuir, os recursos naturais. Correto. Comida, água, ou seja, tudo que a natureza pode nos proporcionar começa a diminuir. Entendi. Ou seja, vai começar a ter um efeito cascata sobre a sociedade humana. E esse é o objetivo do juízo, é ferir os seres humanos, principalmente aqueles que estão distantes de Deus, principalmente aqueles que têm o monopólio do poder, né? Ou seja, que destrói a terra. Né? Aí vem o Hamalah Hasheni Takaba Shofar, o segundo anjo, para tocar a sua trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e eis como uma semelhança de uma grande montanha ardendo em fogo, foi lançada no meio do mar. E a terça parte do mar se transformou em sangue. E a terça parte de toda a alma que está viva, ou seja, toda a alma vivente que está no mar, e toda a parte das naus foram danificadas. Então veja que coisa. É claro que a gente não pode 100% dizer, olha, isso quer dizer isso, né? Correto. Isso vai acontecer assim. Não, nós temos aqui uma linguagem muito espiritual, muito codificada. João está vendo, quando se abre o segundo selo, uma semelhança. Tá? Ele diz assim, que de mutahar, não quer dizer que vai ser uma montanha. Ele não viu uma montanha, ele viu uma semelhança de uma montanha. É como uma montanha. Uma coisa grandiosa. Uma coisa grande, como uma montanha. Que cai ardendo em fogo, que caiu no mar. E aí fez com que a terça parte do mar se transformasse em sangue. Então, assim, qualquer coisa, vamos tentar literalizar o texto. Qualquer coisa que caia no mar vai, de certa forma, deixar o mar ensanguentado, porque se mata parte da vida marinha,
essa vida marinha, né? Os peixes, Correto. os animais que vivem no mar morrem, seu sangue vai manchar as águas. Correto. Isso é um ponto, né? Agora, é claro que também há um poder espiritual de transformar a água em sangue sem precisar da morte dos animais. Isso é a gente pensando, né? Uhum. E também a terça parte da vida no mar, ou seja, já está dizendo a mesma coisa. Você cai no mar, atinge a terça parte, se transforma em sangue, essa vida marinha que está aí vai morrer. Não vai ter oxigênio, vai morrer. Correto. E logo, os navios também são atingidos. Para que o navio possa ser atingido, a gente precisa de alguma coisa... Um impacto. Um impacto, né? Exato. A gente está falando o quê? De tsunami? Uma tsunami, algo Probabilidade? que impactou para poder... Probabilidade. Para poder fazer naufragar esses navios. Justamente. Lembra que aqui em cima o efeito do incenso lançado sobre a terra é que houve vozes, terremotos, raios e trovões. Correto. Então assim, tem terremoto no meio. Re'idatadama. Agora, existem... Cada pessoa interpreta de uma forma, né? Existem várias interpretações sobre essas coisas que estão ocorrendo aqui. Algumas que eu já vi foi a questão de um pastor ele relacionar isso com a explosão da bomba atômica lá no Japão. Em que se formou esse monte de fogo e que ele relatou e ele pesquisou e viu que realmente um terço dos navios chegaram a ser naufragados, que estavam naquela região. Também os seres vivos, né? Os peixes que estavam no mar também, uma terça parte morreu. Agora o que eu estou falando não é do mundo, é da região. Sim. Que é de acordo com o estudo que ele fez e que ele apresentou. E lógico que existem outras interpretações que falam, não, isso aí vai ser um meteoro que vai cair. Então cada pessoa pensa de uma forma, né? E entende. Sim. É importante a gente ter em mente as possibilidades, né? Poxa, isso é interessante, isso te faz pensar, isso te faz... Tem lógica para mim? Isso para mim não tem. Mas é importante que você conheça as opções, as observações, porque dessa forma, se vai acontecer de uma maneira ou de outra, você não vai ser pego de surpresa. Correto. Você vai entender quando aquilo estiver acontecendo. Né? Vamos então aqui. Amalah Hashilishi Takaba Shofar. O terceiro anjo tocou a trombeta. E o terceiro anjo tocou o seu shofar, a sua trombeta, e caiu dos céus uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto. E foi a terça parte do mar se transformou em amargosa, né? Ou seja, em absinto, amargoso. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, pois eram amargas, né? Ou seja, então feriu logo a fonte de água, né? Então aí é que a coisa começa a ficar mais enigmática para nós. É do seguinte: cai agora é uma outra estrela, né? Correto. É como uma tocha pegando fogo e ela cai. Quando ela cai, ela cai sobre a terça parte dos rios, não são sobre todos. Correto. Né? E sobre as fontes das águas, também não é sobre todas as fontes das águas. E o nome dessa estrela é Absinto, nós já falamos, e a terça parte das águas se transformaram amargosas, e muitos dos homens morreram por causa dessa amargura, ou seja, contaminação. Contaminação tal de que levou pessoas a morrer. Na visão que João está tendo,
isso vai ser uma coisa assim, de um efeito tão trágico, que pessoas vão morrer por causa da amargura dessas águas. Ou seja, Correto. contaminação das águas. Agora é interessante pensar que cair uma estrela na fonte, na terça parte das fontes das águas, a gente está falando de fonte, está falando de lençol freático, aonde o depósito das águas. Ok. Né? É alguma coisa que chega a ferir, contaminar o solo, contaminar a água que está. Às vezes uma contaminação nuclear ou biológica. Perfeitamente, radiação. Radiação, justamente. Ou biológica, falou também. Então, assim, vamos associar, nós podemos associar montanhas caindo do céu. Tenta imaginar Yohanan, há 2000 anos atrás, olhando uma coisa caindo do céu, pegando fogo. Ele vai comparar isso com uma estrela caindo, né? Parece uma montanha, parece uma tocha. Mas você imaginar um ataque nuclear, o efeito de uma bomba nuclear, a primeira coisa que aparece é aquela luz irradiante, né? Que até cega, e depois é aquele cogumelo de fogo. Ou seja, parece uma montanha, parece uma coisa... Né? Se você olhar aquele monstro que aparece, parece um monte pegando fogo. Né? Então, assim, será que João estava vendo isso? Será que o que vai ocorrer é, em dado momento, um ataque nuclear, uma coisa que vai provocar radiação no solo? É claro, a gente não está falando do mundo todo, a gente está falando daquela região em específico, porque é a terça parte, né? Não é todas as fontes, é a terça parte. Então, assim, aonde isso ocorrer, vai trazer contaminação à água, contaminação ao solo, e pessoas que vivem nessa região vão morrer por causa dessa contaminação. Então, são coisas para nós pensarmos, contextualizarmos com um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que fala do hoje, né? Tentarmos contextualizar a nossa tecnologia, a modernidade com o que está escrito, que foi escrito há 2000 anos atrás, né? Bom, Hamalach Harvi Takabe Shofar. O quarto anjo tocou a trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que se transformassem em trevas. A terça parte, a sua terça parte e a terça parte do dia não brilhasse, e a terça parte também da noite. E vi e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, da expansão do céu, e clamando com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes, os sons de chofar dos outros 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, nessa quarta trombeta sendo tocada, terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas vão ser feridas. Isso é algo para pensar, né? Porque nós já comentamos bastante sobre o ponto de Deus estar falando de astros. Tem muita gente que já se arma, né, para... Não, coisa de horóscopo, constelação, esoterismo. Não estamos falando disso. Estamos falando da ciência, da astronomia judaica, da astrologia judaica, de olhar o céu, olhar as estrelas, as constelações e entender, como está escrito na Torá, lá em Gênesis, Deus fez no quarto dia os astros, o sol, a lua, as estrelas para servirem de sinais. Então, o Eterno Deus fala conosco através dos sinais. Não estou falando de consulta ao horóscopo, por favor. Isso é idolatria, isso Deus condena. Estou falando que conhecer as constelações, conhecer os seus movimentos, conhecer as leis que as regem, isso é importante. Então, quando a gente vê o sol, terça parte do sol ferido, terça parte da lua ferida e terça parte das estrelas ferida, nós temos um momento, né? Ou seja, em todo
todo dentro do calendário judaico, dentro da movimentação das constituições, uma coisa muito enigmática, simbólica, representativa, que eu não tenho tempo para falar aqui agora. Mas tudo isso se torna um grande sinal para o que vai acontecer, né? Então é importante a gente entender que isso terá um reflexo no mundo astronômico. Isso é um reflexo do que vai estar acontecendo no mundo espiritual. Nós vamos ter aí um evento do dragão lutando contra o arcanjo Miguel e cada um com seus anjos, né? O dragão e seus anjos lutando contra Miguel e seus anjos. E Miguel vai vencer essa luta e vai jogar esse dragão para baixo, para cá para a terra, e ele com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Então, para a gente entender o contexto, né? Ou seja, esse evento espiritual que vai ocorrer terá um reflexo no mundo astronômico, né? E quando isso acontecer, logo junto, ou seja, está harmonizado, está na mesma trombeta o evento. Ele diz que ele viu e ouviu um outro anjo voando pelo meio da expansão do céu, clamando com grande voz, ai, 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 3 vezes, dos que habitam na terra, por causa das vozes de trombeta, ou do som de trombeta dos outros 3 anjos que ainda vão tocar, né? Que ainda será tocado. Então, assim, o que ele está querendo dizer? Que as últimas 3, elas vão ser mais pesadas do que as primeiras 4. Do que as primeiras 4, Então, assim, quando a gente fala em hebraico, né? Em português a gente fala ai, mas em hebraico é oi. Oi, 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 né? Quando se utiliza essa expressão, é uma expressão quase que de um lamento, né? Porque esse ai meu Deus, né? É um lamento. Porque a coisa vai ser muito feia, vai ser muito pesada. Nós vamos falar no capítulo 9, né? Na outra semana, Hamalach HaMeshita acaba shofar. Quando o 5º anjo vai tocar a sua trombeta. E aí vão vir os ais, né? Junto com o toque da trombeta vem o ai, né? Que são mais 3 que vai vir ainda. Então, vamos guardando isso no nosso coração. Esteja atento, porque nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos vendo Israel sem um governo. Vai ter as eleições agora. Nós temos profecias bíblicas, temos profecia até rabínica. Muito interessante o fato. Nós temos Israel, a presença judaica no Monte do Templo. Coisa inédita, coisa que nunca, desde que o Estado de Israel começou, não havia esse tipo de permissão. Hoje está tendo permissão até mesmo para orar em partes. Não se pode orar em determinados lugares. Então a presença judaica no Monte do Templo, lá perto da mesquita, já é uma realidade. E a qualquer momento a gente pode ver a construção do templo, sabe? Nós temos o plano aí, o chamado acordo do século, do Trump e com o genro dele, o Jared, proporcionando ao Oriente Médio uma paz. Então, essas coisas estão acontecendo. O que não falar agora do coronavírus? Exato. Uma pandemia no mundo inteiro. Até agora não fizeram uma vacina. Olha, vacina não é só você extrair coisa de uma pessoa infectada e produzir o soro. Até agora não conseguiram fazer uma bendita vacina para poder parar. Então, assim, e está indo de nação a nação. Muita gente morrendo. Sabe, a gente está falando aqui, ó, terça parte dos homens morreram, terça parte da terra foi ferida, terça parte... É isso aí. Isso aí é um exemplo do que vai ainda acontecer. Né? Mas o Eterno, ele guarda o seu povo. Nós precisamos estar em oração, realmente voltar à oração, né? Viver uma vida de oração, conectarmos-nos mais com Deus. Estamos muito desconectados, muito secularizados, muito materialistas. Precisamos ser mais sensíveis à voz de Deus, desejar as coisas espirituais, realmente, como falamos lá na primeira carta, voltar ao primeiro amor,
né? E ter a sensibilidade, porque quando o Espírito do Eterno se move em nós passamos a entender a voz dele e entender os seus sinais. E o que está acontecendo agora é muito importante que estejamos atentos. Isso é verdade. Porque senão as coisas vão acontecer, você não vai perceber, e quando você perceber já é tarde demais. Isso é verdade. E que nós possamos, principalmente aqueles que adoram a seguir e são realmente devotas a religiões. Irmãos, não esqueça que a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a Bíblia ela passa por cima de qualquer religião, de qualquer costume. Então que nós possamos cada vez mais ser devotas à palavra de Deus e não a qualquer costume que o homem criou, qualquer religião, qualquer coisa do tipo. E que nós possamos cada vez mais nela aprender, pois na verdade esse aqui é o alimento da nossa alma, em que nós possamos cada vez mais crescer nele, estar mais perto e conectados com o Senhor, clamando Ele todos os dias, dia e noite, e adorando a Ele por toda a sua graça, toda a sua bênção e todas as promessas que são escritas nesse livro, que são promessas feitas àqueles que guardam os seus mandamentos, àqueles que observam as tuas leis, àqueles que temem ao Senhor de todo o coração e o adoram e o amam. Amém? Verdade. Então que vocês sejam abençoados com todas as promessas desses livros, que o Senhor venha abençoar vocês, suas famílias, e nos vemos até a próxima. Sim, semana que vem capítulo 9. Semana que vem capítulo 9, isso aí. Shalom, meus Fiquem na queridos. paz. Um abraço, saudade de todos. Shalom.